A paz do Senhor, meus prezados irmãos. É com muita satisfação e grato a Deus que veio nesta oportunidade para fazermos a primeira pré-aula de 2024. Quero agradecer a Deus, acima de tudo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Sou grato por todos aqueles que estão comigo, porque Deus está conosco com aqueles que nos ajudam. Agradeço a Deus pela minha família, minha esposa, minhas filhas, todos meus entes queridos, com os quais convivo num ambiente doméstico, familiar. Agradeço a Deus pela nossa igreja, pela convivência com os irmãos, que passamos de maneira harmoniosa nesse ano de 2023 e chegamos aqui em 2024, nessa comunhão fraternal, em amor e esperança da volta de Jesus. Sabendo que Deus tem nos ajudado e nos dado graça para fazermos a sua obra. Sou grato a Ti pelo nosso pastor Aldair, pastor presidente, pelos pastores da liderança, pastor William, pastor Antônio, pastor Jean, pastor Ailton, pastor Geraldo, pastor de honra, e por todos os companheiros deste ministério, tão abençoado por Deus. Sou grato a Deus por esta missão que Ele tem me entregado, de estar fazendo os comentários, juntamente com os irmãos, com o pastor Jean, o pastor Gilvan, neste ano de 2023. Estamos agora iniciando o ano de 2024 com muito entusiasmo, com muita motivação para fazer acontecer, conforme vimos nesta última lição desse trimestre de 2023. E agora estamos iniciando o primeiro trimestre de 2024, com essa abençoada revista que Deus tem nos dado. Aqui está. A lei da semeadura. A semeadura e a colheita. Vamos estudar essa lei universal que Deus criou nesse trimestre, nesse primeiro trimestre. É muito importante para que nós possamos ser edificados espiritualmente. Nós precisamos conhecer as leis de Deus, os estatutos que Deus nos deixou. E essa lei universal, a lei da semeadura, a lei do plantio e da cega. Então, são lições que o Espírito Santo tem nos dado nesse trimestre, lições abençoadas. E nesse primeiro trimestre nós vamos estudar a primeira lição, que é os princípios da lei da semeadura. É a primeira lição do dia 7 de janeiro de 2024. O textuário diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Verdade prática. A lei da semeadura é um princípio que tem impacto sobre todas as áreas da nossa vida e que a gente ceifa aquilo que semeia. Nosso texto de referência está em Gálatas, no capítulo 6, de 7 a 10. São 4 versículos nos quais nós temos aqui a base, da nossa lição. 4 versículos diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer,
porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aleluia! Objetivo geral, enfatizar que a lei da semeadura é um princípio geral que todos colhem aquilo que semeia. Os objetivos específicos: primeiro, explicitar que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. 2, mostrar que não podemos colher algo de natureza diferente daquilo que semeamos. E terceiro, entender que a semeadura e a ceifa é uma lei espiritual instituída por Deus. Portanto, irmãos, dessa lei ninguém escapa. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E tem alguns princípios aqui importantes, né? Algumas regras, né, que estão contidas nessa lei, que nós vamos aprender nessa lição, que é muito importante para nós, para conhecermos a vontade de Deus e para que nós possamos agir de acordo com a palavra do Senhor, para que possamos ter o máximo proveito em nossa vida e colhermos bons frutos daquilo que nós plantamos. Nós temos na introdução que diz: observamos que a lei da semeadura é apresentada claramente no texto de Gálatas e também em outros textos bíblicos, nos quais podemos confirmar claramente uma grande verdade: não podemos colher algo de natureza diferente daquilo que semeamos. Assim como quem semeia milho não pode colher arroz, quem semeia a mentira não pode esperar colher a verdade do que não plantou. O que semeia a injustiça cegará males. Provérbios 22, a face B, né? Então, irmãos, nós vemos que é interessante, né? Nós vamos colher justamente aquilo que plantamos. E nós vamos ver aqui ainda que além dessa natureza de colhermos o que plantamos, nós também vamos colher em muito maior quantidade daquilo que nós semeamos. Se nós semeamos um grão, nós vamos colher uma espiga, né? Então é importante fazermos o bem, porque o pouco que você acha que está fazendo, Deus vai te recompensar em muito. Por isso que o Senhor falou: vinde bendito dos meus pais e tomai boa herança o que vos está guardado, reservado desde a fundação do mundo. Quem foi fiel no pouco, no muito, Deus vai nos colocar, né? Então é a lei da semeadura que está aí. O Senhor, Ele instituiu essa lei maravilhosa, né? Nós vamos colher muito mais do que aquilo que nós plantamos. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Desculpa, irmãos. Colhendo o que se plantou. Nós vemos aqui a história desse, no item 1.1, Adoni-Bezeque, né? Foi um rei muito perverso, um rei ímpio, que ele, toda vez que ele conquistava um reino, que ele capturava o seu rei adversário, ele cortava os polegares das mãos e dos pés e o colocava debaixo da sua mesa para comer as migalhas que caíam da sua mesa. Então, no final, ele também foi derrotado por Israel e foi levado, né? E lá em Israel ele reconheceu que aquilo que ele tinha semeado, ele estava colhendo, e que aquilo procedia de Deus. Foi um reconhecimento que ele teve
de saber que ele estava colhendo justamente aquilo que ele semeou. No item 2, nós temos aqui sobre o adultério de Davi, né? Vemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sua atitude foi gravíssima e reprovada diante de Deus, que de forma alguma coaduna com o pecado. Davi receberia qualquer pedido justo que fizesse ao Senhor. 2 Samuel 12:8. Sempre o Senhor respondia a Davi e como ele era do coração de Deus, Deus sempre lhe proporcionava todo o bem que ele pedia, que ele suplicava ao Senhor. Mas em um momento de vacilo, plantou uma péssima semente e sua colheita foi a contundente sentença do Senhor: não se apartará a espada jamais da tua casa, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. 2 Samuel 12, de 10 a 12. Aprendemos que o pecado traz consequências imprevisíveis ao longo do prazo, tanto para quem peca e também para os outros. Então, quantas pessoas sofreram também pelo pecado de Davi, né? Pelas consequências do seu pecado. Então, irmãos, a nossa responsabilidade é muito grande, né? É como aquele homem que edifica sua casa na areia. Ele perece na hora da tempestade, na hora que vem as enchentes, e dá com ímpeto sobre aquela casa, e ela é derribada, e a destruição é muito grande. Não só perece ele, como também toda a sua família e aqueles que estão junto com ele. Então nós vemos, diante do pecado de Davi, quantas pessoas sofreram, a sua própria família, né? Pecado de incesto, homicídio, tudo na sua casa. E foi muito grande as consequências que Davi e toda a sua família sofreu. E por que não dizer também o reino de Israel, né? Quando da rebelião de seu filho, né, que foi ali morto, né, e usurpou o reino do seu pai. Então, muitas coisas aconteceram, foi a espada, né, sobre a casa de Davi. Aqui no item 3 fala de Jonas, né, que desobedece e colhe tribulação. Nós vemos que Jonas, ele foi mandado por Deus para ir na cidade de Nínive para pregar o arrependimento daquele povo, porque viria uma grande destruição, Nínive seria subvertida. Mas Jonas, ele já sabendo que o Senhor é misericordioso e que se o povo arrependesse, as suas profecias não se cumpririam, então ele preferiu tomar um navio e seguir para Jope, né? Para outra cidade, e ali foi grande a ruína naquela embarcação. O Senhor mandou uma tempestade, o pessoal do navio perdeu sua carga. Veja bem o prejuízo causado pela má semente que Jonas estava plantando. E no final ele foi lançado ao mar, engolido por um peixe, e dentro do peixe, do ventre do peixe, 3 dias e 3 noites ali, que ele veio se arrepender e orar: Senhor, quem me dera se eu estivesse ali diante do teu altar, né, vendo e contemplando a tua glória. Mas aí o Senhor teve misericórdia dele e o peixe o vomitou. Então na praia ele foi fazer o mandato do Senhor. Muitos dizem assim que ele não quis ir, né? Por livre vontade, ele foi então de peixe, né? Foi vomitado lá na praia e assim ele começou então a pregar. Então, os irmãos, aí nós temos no item 1 e 3 a história de Jonas. O que ele plantou, né, da sua desobediência, ele colheu todas essas consequências. O subsídio aqui eu achei interessante quando eu estava colocando, que eu coloquei assim, ó: a disposição de Jonas em morrer para salvar os marinheiros indica quão culpado ele se sentia por ter desobedecido a Deus e por colocar a vida da tripulação em perigo. É importante termos a consequência de que todas as nossas atitudes podem resultar numa colheita boa ou ruim, dependendo do que semeamos. Tudo que é semeado
sempre retorna como colheita. É o que diz o nosso texto áureo, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6:7. Então nós vemos aqui, tanto nesse rei Adoni-Bezeque, como Davi, como Jonas, né? 3 exemplos que nós colocamos aqui de sementes, né? Mas que foram semeadas e veio uma consequência muito grande, né? A consequência multiplicada sobre a vida dessas pessoas que plantaram essa má semente. Vamos para o item 2. O que se colhe é segundo a natureza do que se planta. Então, trocaram a glória de Deus pelos ídolos. Aqui nós pegamos esse exemplo aqui, ali de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, quando diz que Deus, a ira de Deus se manifesta do céu sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Então eles guardam a verdade e faz injustiça. E Deus está irado com isso. E aqui nós vemos as consequências, né, dessa geração que trocaram a glória de Deus em idolatria, né? Serviram mais a criatura do que o Criador. Então nós vemos aqui Romanos 1:24 diz: escolheram adorar os ídolos. Deus os abandonou ou deixou de restringi-los e os fez agir de acordo com os seus sentimentos e manifestá-los em suas vidas. Isso não implica que ele, Deus, exerceu qualquer influência ao induzi-los a pecar. Suas propensões e escolhas os conduziram inevitavelmente à ruína. Então a pessoa, ele tem a liberdade de fazer aquilo que ele quer, né? Ele tem as suas atitudes que ele pode tomar de acordo com o que lhe aprouver, mas a colheita vem segundo o que ele plantou, segundo as atitudes que ele tomou. Então essa geração aqui, eles deixaram de adorar, de cultuar a Deus, de servir a Deus, que é bendito eternamente, amém, mas passaram a servir os ídolos. E assim, irmão, nós vemos nessa geração que nós estamos vivendo agora, né? Essa geração vai colher o que está plantando. É a lei da semeadura, é inevitável. Toda injustiça, toda profanação do sagrado, toda inversão de valores, todo mal, toda corrupção que se tem praticado, isso virá em colheita certamente. Mais dia ou menos dia, o Senhor é longânimo, mas o Senhor é justiça, né? E Ele vem para fazer justiça. Mas aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor será guardado da hora da provação. Aleluia! Porque você está plantando uma boa semente, né? Nós vemos aqui, então, seguindo aqui, então, o apóstolo Paulo, em Romanos 1:25, afirma que ao trocarem a verdade de Deus pela mentira, a glória divina é apagada na vida do pecador. É verdade que os que têm tentado não só provar a Deus de uma, ou privar a Deus de uma honra, mas também blasfemar de seu nome, serão cobertos de todo gênero de ignomínia, ou seja, serão envergonhados. Haja vista que a mentira no citado texto é a mensagem de Satanás, pai da mentira. João 8:44. Portanto, estes colherão grandes desonras, além do caráter degradado e humilhado. Apocalipse 21:8. Tristeza, irmãos, aqueles que praticam iniquidade, que troca a glória de Deus em mentira, né? Fazendo o jogo de Satanás, serão desonrados, serão humilhados, né? Não porque Deus quer isso, mas porque eles estão plantando essa semente. E a semente é inexorável. Ela não produz nada além da sua natureza, né? E a lei está estabelecida que ela será, que a semente multiplicará naquilo que você planta.
O item 2 nos diz a concupiscência em Romanos 26 e 27, e diz: pelo que Deus entregou a paixões infames, que é justamente o que está colhendo. Então, se eles desonraram a Deus, desonraram o seu corpo, né, e praticaram toda a imundícia, né, nos seus corpos, desonraram, mudaram a natureza, né, que é próprio ao ser humano, e trocaram, né, a glória de Deus em mentira. Então eles vão colocar vão colher também essa desonra, né? Nós vemos aqui, as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Veja bem o quanto que é uma mulher que se diz feminista, né? Perde todas as suas características femininas, né? Eles chamam aí por um nome feio, que eu acho feio, chamar de sapatão. Que desonra, né? Que humilhação para uma mulher, né? Não é menosprezando a mulher, a pessoa em si, mas é pelo que ela tem escolhido e pelo que ela pratica. Então é muito desonroso para a mulher, porque é bom que a mulher seja sensível, né? Uma mulher sublime, uma mulher bonita, né? Feminina, do que ser ou ter a aparência de homem, porque a mulher é feita para ser mulher, né? E o homem para ser homem, macho. Então cada um no seu quadrado, como diz o irmão Gaspar, né? Cada um deve estar fazendo aquilo ou se portando de maneira que Deus te chamou na existência, na sua existência, e não querer mudar a ordem da natureza daquilo que Deus criou. Então temos, portanto, a prova que os homens não só se entregaram aos desejos bestiais, mas se tornaram piores que os próprios animais, visto que agem por instinto. Mas essa geração perversa inverteu toda a ordem da natureza. Então os animais, como eles agem por instinto, eles têm aquela sua maneira de se comportar, né? Um comportamento instintivo, age segundo a natureza. E como os homens têm o livre-arbítrio, agem pelo seu conhecimento, né? Pela inteligência, pela capacidade intelectual, então eles criam, segundo as suas paixões, outras formas de agir diferente da natureza e da palavra de Deus, da ordem divina para o homem. Isso aí leva à perversão, leva à corrupção, né? Um grande número de vícios asquerosos existiu em todas as épocas e ainda prevalece universalmente sem qualquer restrição. É as consequências daquilo que tem plantado, né? Vícios, né? Hoje nós vivemos aí no mundo das drogas, com grande influência na sociedade, né? Que tem feito das pessoas os zumbis. Eu vejo, irmãos, às vezes alguns vídeos que eu vejo até nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, as pessoas zumbizadas, né? Todas destruídas na sua natureza humana, agindo de forma louca, enlouquecidas, né? Pela ação das drogas. É muito triste, né? O item 2 e 3 está baseado aqui em Romanos 1:28, que desprezaram o conhecimento de Deus. Então tá, o conhecimento de Deus, né? Este os entregou, que Deus os entregou à disposição mental reprovada, porque se deixa, né, de servir a Deus, se pela sua condição de escolha, de tomar atitudes, eles preferem a mentira, então Deus os entregou, conforme Deus entregou Faraó, né? E deixou que seu coração endurecesse. Deus endureceu o coração de Faraó. A Bíblia nos deixa claro que o coração de Faraó foi permitido ser endurecido, né? Por Deus, porque ele preferiu desobedecer às mensagens, né, que Moisés estava ali transmitindo para que ele libertasse o seu povo.
E ele mesmo vendo as maravilhas de Deus, através daquelas pragas que Deus estava fazendo, ele sempre endurecia depois que a praga passava. Então ele foi ali entregue, né, a um estado reprovável, vamos dizer assim, uma situação reprovável. À luz destas palavras, é mister que notemos bem a referência que, infelizmente, reitera a justa relação existente entre o pecado e punição. Aqui nós temos o pecado como semente e punição como colheita. O Senhor os entregou a uma mentalidade pervertida, a qual não consegue escolher nada distintamente. No texto, a expressão desprezaram significa que não buscaram o conhecimento de Deus com aquela atenção que deveriam ter demonstrado, mas que, ao contrário, deliberadamente desviaram seus pensamentos de Deus. Portanto, irmãos, é importante nós buscarmos o conhecimento de Deus. Parabéns para você que está buscando nas escolas dominicais, nos cultos de ensino, né? Na sua congregação, aqui na sede, na terça-feira, buscando a conhecer a palavra de Deus, porque na própria palavra está escrito, Deus dizendo, o meu povo se corromperam, se destruíram por falta de conhecimento. Porque por a falta de conhecimento, o que ocorre? A pessoa passa a agir segundo o seu senso comum. O senso comum é aquilo, eu acho, eu penso que é assim. E não pelo conhecimento, pelo bom senso, que busca conhecer a realidade, a verdade dos fatos. Então é muito importante nós conhecermos o que Deus revelou para o homem, para que ele possa trilhar um caminho de justiça e alcançar a verdade, né? Alcançar o alvo que é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nós temos... vamos agora, para ganhar tempo, vamos para o item 3, né? Que diz, as nossas atitudes são sementes. Nós estamos falando que se nós decidimos algo, então aquilo que nós estamos decidindo é uma semente. Se nós decidimos tomarmos uma atitude, se for boa, nós vamos colher, evidentemente, um bom fruto. Se nós tomarmos uma atitude maléfica, evidentemente, nós vamos colher um mau fruto. Na nossa lição diária aqui, em Oséias 8:7, diz, semearam ventos e colheram tormentos. Né? A Bíblia está clara em nos dizer que aquilo que a pessoa semeia, ele vai colher. Se ele semeia vento, ele vai colher muito mais do que um vento, vai colher tormento, um tufão, né? Que arranca tudo, arranca telhado, arranca, né? Derruba casa. É um tormento, porque ele semeou vento, né? Que Deus nos guarda, né, irmãos? Então, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2, de 6 a 8. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam honra, glória e incorrupção. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Cada ação, cada decisão tem suas consequências. Isto é a lei da semeadura. Por exemplo, se você semear trigo, em seu quintal você não irá colher milho, irá colher trigo. Da mesma forma, se você plantar mentira, discórdia e maldade, você vai colher castigo. É o que nós vimos aqui em Oséias 8:7. Mas, se você semear bondade, amor e honestidade, Deus recompensará você. Aleluia! Oh, glória, irmãos! 3:2. Cada um é responsável pelo que se planta. Então você não pode jogar a culpa em ninguém.
daquilo que você está plantando. Ah, mas fulano foi culpado, por isso que eu estou nessa situação. Você, não adianta, você que escolheu. É igual Adão. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste é que me deu desse fruto. Mas Deus diz, Adão, eu te disse a você que dessa árvore, no dia que dela comer, certamente morreria. E você comeu. Você foi induzido pela sua mulher. Então, irmãos, muito cuidado com as persuasões, com as sutilezas, né? Porque o diabo pode usar, muitas vezes, alguém até da sua intimidade, para você quebrar um pacto com Deus. Você deve estar atento, primeiramente, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não se deixe levar pela sutileza, né? Pelo engano da vida deste mundo. Mas guarda, né? E se esconde no Senhor, conforme o Salmo 91, né? Habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então nós vemos aqui, podemos perceber o quanto a lei da natureza ou da semeadura aponta para a responsabilidade humana. O apóstolo Paulo, ele faz uma importante exortação no afirmar que a responsabilidade pessoal é intransferível. Gálatas 6 e 5. Isso está de acordo com o ensino bíblico, o qual determina que cada pessoa será julgada à luz de suas próprias ações. Aqui nós temos várias referências, os irmãos podem conferir depois. O item 3 e 3 diz, a escolha e o destino. O primeiro grupo, ou seja, da escolha, formado pelos que semeiam na carne, Gálatas 6 e 8, né, nesse versículo, são aqueles que deixam a velha natureza decaída e corrompida pelo pecado seguir livremente o seu curso. Então veja bem, aqueles que estão semeando na carne estão deixando a velha natureza, ou a carne dominar a sua vida e seguir no seu curso, né? Já o segundo grupo, que é os que andam em espírito, né, os que semeiam no espírito, são os que vivem pelo Espírito Santo, ou seja, sua liberdade está no ser guiado pelo Espírito, Gálatas 5 e 18. A diferença entre esses dois grupos é imensa. O primeiro encontrará destruição e o tormento eternos. Já o segundo colherá a vida eterna da parte do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler esse subsídio aqui bem rapidinho com os irmãos, porque é importante. Se você compreender a lei da semeadura e da colheita, poderá assumir o controle e decidir exatamente o que deseja semear em sua mente subconsciente. Quando você já for capaz de formar novos hábitos, começará a colher melhores resultados. Dessa forma, cada vez que você vê um resultado de que não gosta, que não faz sentir-se mal, isto ocorre porque você está colhendo ações do passado. Lembre-se de que o presente é apenas um resíduo do que era. O que você fizer hoje determinará o que colherá amanhã. Então vamos ter muito cuidado, irmãos, e a partir de hoje, vamos mais e mais buscar a semear uma boa semente. A conclusão nos diz, a lei do semear é colher, e colher é universal. Então a lei do semear e colher é universal. Isso significa que afeta a todos nós. Não faz distinção entre raças, gêneros ou idade. Não importa onde você mora ou em que situação você se encontra, sua vida é regida por essa lei universal que é imutável. Acreditar ou não nesta lei não faz diferença. Ela não pode ser alterada ou manipulada. Não há como escapar dela. A única coisa que você pode fazer é entendê-la e usá-la a seu favor. Amém, irmãos?
Deus abençoe a todos. Que esse ano de 2024 seja um ano abençoado para a igreja do Senhor. Que haja muita salvação de almas. Que a igreja seja próspera e abençoada. Que os irmãos possam ser bem-aventurados. No nome de Jesus Cristo. Irmãos, as previsões para esse ano no mundo secular não são boas. Há muitas profecias assombrosas, vamos dizer assim. Profecias ou previsões, né? Não vamos dizer que seja de Deus. Mas há muitas previsões no mundo secular, na mídia, que o ano de 2024 vai ser um ano difícil, um ano de tribulações. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, que possamos abraçar a causa de Cristo, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. É o Senhor quem nos guarda. E quem intentará acusação contra o povo de Deus? É Deus quem nos justifica. Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? É Deus quem nos justifica. Deus abençoe os irmãos e que o ano de 2024 seja próspero e abençoado. A todos os irmãos, o meu abraço. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.